nossa modelo Danúbia com a pele devidamente preparada, já com base, corretível, rímel e correção na sua sobrancelha, a gente vai finalizar a maquiagem Ileaie Afro nos olhos, blush e boca. Vamos aplicar uma sombra granulada num tom cristal no começo dos olhos, no canto interno, para iluminar, subindo em direção ao côncavo de uma forma inclinada. Novamente, no outro olho, da mesma forma, canto interno, subindo de uma forma inclinada. Essa sombra, ela é granulada. Retire os excessos na proporção que você for aplicando. Em seguida, usaremos uma sombra também granulada num tom amarelo ouro, de forma inclinada, da parte interna da pálpebra móvel até o côncavo. No outro olho, procede da mesma forma até o côncavo, misturando com a sombra iluminadora. Todos os excessos que ocorrerem em essa sombra, que é de habitual acontecer com ela, você tira posteriormente com um pincel. E para finalizar, uma sombra bronze, da mesma forma, canto interno em direção à sobrancelha, esfumando para o centro, fazendo com que as sombras se misturem. No outro olho, da mesma forma. Essa sombra ela tende a sujar um pouco mais por ela ser granulada. Ela tem uma espessura de asa de borboleta, ela tem um aspecto 3D já em sua fórmula. Canto interno até a direção da sobrancelha e vem em direção ao côncavo, misturando as outras sombras. Com o pincel para côncavo, você aplica uma sombra mate da sua preferência, seja expresso, a cinnabar ou a coal, para dar uma marcação. Nesse caso aqui eu vou usar as três juntas, para marcar um pouco mais o olhar de Danúbia. Sempre esfumando nos dois olhos, na direção da sobrancelha para cima e traz para o centro dos olhos. No outro olho a mesma coisa. Sobrancelha em direção à sobrancelha e traz ao centro dos olhos, misturando as sombras. Tira o excesso da sombra que caiu nos cílios, em toda a região do rosto, e com a própria base fazemos a correção. Olha para cima, Danúbia, por favor. Posicione o pincel na diagonal para poder fazer a marcação correta, igual um olho ao outro, para igualar essa finalização. Feita a correção da sombra, vamos para o passo seguinte. Após as sombras, vou aplicar o delineador para fazer aquele aspecto de cílio postiço ao fundo dos cílios da modelo, na posição deitada. Nesse caso, eu vou ampliar um pouco mais a largura do delineado para que o aspecto fique mais elegante. A forma de aplicação igualmente ao tutorial anterior, sempre com o pincel deitado, até onde você conseguir, do centro para o fundo e o comecinho
do canto interno com o pincel em pé. Finaliza o cantinho naturalmente. Não vamos dar aquele up apelidado como olho de gatinho, deixar bem natural. Seguindo pro o próximo olho, da mesma forma, do centro pro canto externo e a pontinha do delineador no canto interno. Finaliza de forma natural, no limite do próprio olho. Mais uma camada nos dois olhos para escurecer um pouco mais, porque essa sombra, por ela ser em forma de asa de borboleta, ela consegue clarear a aplicação do delineador. Se houver algum erro, você aproveita e faz a correção. O próximo passo é a aplicação do blush. Como eu optei por cores mais vivas nos olhos, eu vou misturar todas essas tonalidades de blush e de pó iluminador, fazendo uma mesclagem. Na mesma posição, têmpora e boca. Essa postura de aplicação não é válida para todo tipo de rosto, apenas o tipo de rosto igualmente o de Danúbia. Você precisa estudar a simetria do seu rosto para verificar qual o tipo de aplicação ideal do seu blush. Houve um processo de mistura nessa região. Como fazer para fazer o conserto? Não é necessário você fazer a correção retirando toda a sombra. Você pega a mesma sombra que está em questão, faz a cobertura. No caso, ele sujou duas sombras, então nós vamos aplicar. Igualar do outro lado e corrigir a queda. O batom que eu vou aplicar na modelo é um tom alaranjado. Para uniformizar a boca de Danúbia, os lábios de Danúbia, eu vou usar um tom abaixo, bem abaixo da base, em toda o percurso de seus lábios. Dessa forma eu também consigo pigmentar um pouco mais o batom e ela consegue ficar com ele por mais tempo em seu baile. Espera alguns segundos para a base secar. O batom que eu escolhi para esse look é o Sunny Citrus da Mary Kay, um alaranjado, para evidenciar mais a beleza negra. Aqui o tutorial de Beleza Black e Leia, juntamente com a nossa modelo Danúbia e a maquiadora Patrícia Mary Kay.